Hoje a gente vai falar da origem da filosofia. A origem é do mito, a filosofia. É, Ela ainda vai ser um pouquinho mais introdutória, que a gente não vai falar de nenhum filósofo em específico. Então ela vai acabar um pouquinho mais rápido hoje. A gente pode dizer que a filosofia ela começa com a necessidade de explicar do ser humano. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Acho que a minha internet está meio ruim hoje. Tá muito bem, professor. Então, Tá beleza. ótimo, prof. Valeu. Então, hoje, por exemplo, se você tem uma dúvida, você simplesmente pega o celular e olha no Google, né? E aí você já tem sua resposta pronta. Mas antigamente, quando não era assim, as pessoas tinham que ficar quebrando cabeça. E quando elas não encontravam uma resposta racional, o motivo era sempre os deuses. Então, eles procuravam explicar tudo o que eles não entendiam através da mitologia, principalmente os gregos. Todas as culturas tinham uma mitologia muito forte. Peraí. Mas. Calma, mais gente entrando. Todas as culturas tinham a mitologia, mas os gregos em específico eles tiveram um conjunto de coisas que fez a mitologia evoluir para uma filosofia. Então, nessa época, quando eles falavam, por exemplo, porque os deuses quiseram, que a chuva era a lágrima dos deuses, trovão era porque eles estavam bravos, esse tipo de resposta começou a não bastar mais, porque eles acabavam gerando ainda mais pergunta, tipo, mas por que que Deus quis? Ou quem que eram os deuses? Por que que eles matam a gente, mandam doenças, essas coisas? Então, para responder essas questões que iam surgindo, veio a filosofia. Então, a gente tem uma separação na Grécia Antiga entre a mitologia, que ela explicava a natureza através da fantasia, e cosmogonia. Cosmogonia, ela quer dizer explicar a origem do mundo através da fantasia, exatamente isso. Mas é uma palavra que eles usam geralmente no vestibular. E a filosofia é através da cosmologia, que é explicar a origem do mundo através da lógica. Professor, Oi? não entendi essas 10 palavras. Qual que é? Cosmologia? Ela é meio chata mesmo. Eu vou mandar no chat, ó. Ah, tá Cosmogonia bom, tá bom. e cosmologia. Aí ela fica gravada. Professor, Oi? você pode voltar um slide, por favor? Claro, Obrigado. imagina. Podem ir pedindo os slides, se quiserem eu posso mandar no grupo depois. Vocês podem tirar print também. Eu acabei de printar. Então, Valeu. beleza. Imagina. Bom, então essa é a principal diferença entre a filosofia e os mitos. Os mitos, eles são através da cosmogonia, que é explicar a origem do mundo pelo mito, e a filosofia da cosmologia, que ela explica a origem do mundo pela ciência. Por isso que a gente fala geralmente que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Mas a gente vai falar mais depois disso. Existem duas vertentes na história da filosofia que acreditam na origem dela. A primeira é que a filosofia é um rompimento com os mitos, porque ela não tem nada a ver com mitologia. E a segunda é que a filosofia ela é mais um desenvolvimento contínuo dessa mitologia, porque ela continua estudando o que que a mitologia começou, só que com uma outra linguagem. Essa segunda vertente eu acredito mais, pessoalmente, mas as duas são aceitas. Um exemplo da segunda é que, não sei se vocês conhecem o Homero, ele era um dramaturgo, ele criava as peças de teatro na Grécia Antiga, e ele que criou a Odisseia e Ilíada também, que é a história da Guerra de Troia, do cavalo de Troia, do Odisseus. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Eu disse já. Às vezes é meio importantinho, se quiserem que eu fale sobre a história rapidinho, senão a gente pode pular também. Mas se cair, não vai cair em filosofia, não. Talvez caia em literatura. Mas eu acho que não também. Oi? Pode contar, professor. Bom, o Odisseu, ele era o personagem principal, ou Ulisses, os dois são o nome dele. Ele foi chamado na guerra de Troia, né? E Troia, na verdade, se chamava Ilíada. Ilha. Ilha quer dizer cavalo, né? Ilium.
Então, os troianos, eles eram pessoas que gostavam muito de cavalo e eles estavam em guerra. E o Odisseu, ele foi chamado para essa guerra e ele acabou abandonando a esposa dele, a Penélope, acho que era esse o nome dela, e ele acabou saindo até Troia numa odisseia. Só que aí acabou acontecendo um monte de coisa no caminho. Ele encontrou a deusa Calipso, que ela era uma deusa numa ilha, filha. Acho que ela era filha de Zeus, não me lembro direito, depois eu mando certinho. Mas ela quebrou a jangada do Odisseus e matou todo mundo que estava com ele justamente para ficar com ele. Daí ela acabou se apaixonando por ele e ela não deixava ele ir embora. E ele começou a ficar muito mal porque ele queria voltar para a esposa dele, em Ítaca, que é a cidade dele, e a Calypso não deixava. E aí, uma hora, por arranjar um problema com Zeus, a Calypso teve que deixar o cara embora. O Zeus falou: manda ele embora, constrói um barco para ele de novo, que você tá fazendo mal para ele. Daí ela ofereceu a vida eterna para ele, mas ele não aceitou. E ele fugiu dela. Eles fizeram um amor pela última vez e ele fugiu da jangada. Só que nisso o Poseidon quebrou a jangada dele. De novo, eram os deuses sempre invadindo a vida humana, como a mitologia grega sempre fez. Então, Poseidon, que tinha uma treta com Zeus, se era plano do Zeus deixar o Odisseu ir embora, o Poseidon cagou no plano dele. É basicamente isso. Daí ele acabou indo parar numa outra ilha, encontrou o Ciclope. Depois dele ter cegado o Ciclope, fugiu, tudo, ele consegue voltar finalmente para a esposa dele. Resumindo bem porcamente, essa história eu não conheço muito bem, mas provavelmente também não cai em vestibular. Se Mas, cair, Oi? licença, gente. Eu ouvi essa mesma história, e aí nisso eu. A história que eu escutei, Uhum. ele lutou muito até ele conseguir voltar para a esposa, e nisso ele retorna e a esposa tá morta. Ah, sim. Tem É que ele volta mais de uma vez, né? Se eu não me engano. Ele volta depois da Guerra de Troia também. E tem aquela história dos pretendentes do arco que a esposa dele só se casaria novamente com alguém que conseguisse atirar uma flecha por todas as argolas. Era alguma coisa assim. Mas depois, quando no final, contando um spoiler centenário já, secular na verdade, o Odisseu chega e ela realmente tá morta, a Penélope. Então, aí eu até lembrei agora também, porque aí eu não sei se é a mesma história, né? Mas aí em seguida eu sei que ele vai, conversa com os deuses, ele pede ela de volta, mas eles falam que se tem uma coisa que eles não podem dar de volta, é a vida. Então ele decide ir com ela, e aí os deuses tiram a vida dele, e ele vai partir pro que chamam de eterno ou um nada. Uhum. Não sabia dessa parte. Na mitologia grega era sempre assim, né? Ou nos teatros gregos, era sempre os deuses se metendo na vida humana, e daí eles sempre faziam cagada, principalmente Zeus, e depois ninguém queria assumir o BO, ninguém queria consertar a situação. O Zeus era o engravidador, né? Ele chegava, engravidava todo mundo, enchia a terra de semideus, e aí todos eles tretavam entre eles, todos eles tinham poderes, e isso cagava em todo mundo. Mas aí ele ia lá e ficava meio isento. Desculpa ali, Percy Jackson. Eu acho que é a de Atlas mesmo. A Calypso. Sim, tem vários filmes do Odisseu. Bom, mas continuando, antes que a gente perca muito foco, a filosofia, por que que ela nasceu na Grécia? Primeiramente, ela não foi um milagre de ter nascido, e quando a gente fala que ela nasceu na Grécia, a gente acaba convencionando que ela nasceu lá, mas isso não é completamente certo. Porque se a gente fala que a filosofia nasceu em um lugar, isso quer dizer então que em outros lugares as pessoas não refletiam. Mas isso também não é verdade. Mas como a filosofia ela é uma ciência, ela exige meio que uma exatidão, né? Não pode ser talvez ela tenha nascido na Grécia. Mas ela nasceu principalmente lá porque tem um conjunto de fatores.
Esses aqui ele vale a pena anotar, porque quando cai exercício sobre esse assunto, ele é basicamente essa pergunta aqui: por que que é na Grécia? Então, se vocês quiserem tirar print também. Mas ele basicamente, o primeiro motivo era o relevo formado pelas ilhas. Para onde você olhava na Grécia tinha mar, né? Então as terras não eram muito férteis e eles sempre tinham que fazer comércio com outras culturas. Então eles acabavam, sei lá, indo para a Turquia e via que lá na Macedônia, por exemplo, era uma cultura muito diferente da deles. E eles acabavam percebendo que o que era certo para uma era errado para outra. Então eles já tinham essa noção e eles acabavam refletindo mais. A religião na Grécia, ela não era uma tradição escrita, ou seja, ela não tinha um livro tipo a Bíblia, ela era oral, ela passava de tipo contos em contos. As pessoas contavam elas para os seus filhos e ela ia passando assim. E por causa disso, eles tinham uma maior liberdade para interpretação. Às vezes uma pessoa acabava contando um pouquinho diferente e acabava gerando milhões de versões. Então, ela não tinha classes como bispo, sacerdote, padre. O mais próximo dela seria o oráculo de Delfos, que a gente falou na aula passada. Então, era permitido questionar a religião. A liberdade política também, na Ágora. A Ágora, ela seria um tipo, uma praça para as pessoas discutirem política. As mulheres e crianças não podiam discutir em algumas cidades-estado, mas em algumas podiam, em algumas elas discutiam até mais que os homens. E além de que pela lei todo mundo seria igual, né? Então eles poderiam é, ter uma argumentação lógica maior, ou isso acabava descentralizando o poder, e as pessoas tinham que ter uma argumentação boa para convencer as pessoas. Não tinha um negócio tipo, eu sou mais rico do que você, então eu tenho mais direitos, e por isso essa pessoa não precisava argumentar. Então, essa linearidade das leis, da democracia, fez com que as pessoas tivessem mais raciocínio lógico. A vida na polis, que são essas cidades-estados, tipo, as cidades lá, elas poderiam ser vizinhas, mas elas tinham leis completamente diferentes, quase como se fosse outro país. E em Atenas foi criada a democracia, né, pelo Péricles, ele era o líder, e ele tinha um poder descentralizado depois disso. Porque se era poder ao povo, não fazia sentido ter uma figura de um líder que tinha muito poder. E para isso as pessoas também usavam o discurso racional para ganhar importância. Por exemplo, se o líder está fazendo algo errado, a gente argumenta com ele e essa nova pessoa que está argumentando pode subir ao poder. Seria essa a ideia. Tipo o debate político que a gente vê na TV, só que naquela época funcionava melhor que hoje. E a importância do calendário também. Isso aqui ela não é tão importante, a mais importante é a vida na polis. Mas a importância do calendário é que eles conseguiam controlar o tempo melhor. Eles assimilavam muito o sol com o tempo, eles mediam o tempo pelo sol. E isso gerava muitos questionamentos, tanto dos astros quanto do tempo em si. Mas, que nem eu tinha falado, a gente acaba aceitando que a filosofia nasceu na Grécia porque ela é uma ciência, então ela tem que ter uma certa exatidão. Mas isso não é 100% correto de dizer. Quando a gente fala que ela nasceu na Grécia nessa época, ela também não quer dizer que as pessoas antes disso não refletiam. É tipo aquele meme, não sei se vocês já viram, que é tipo, Newton nasceu em 1900, 1700 e sei lá quanto. E daí as pessoas antes disso flutuavam, porque foi ele que descobriu a gravidade. É mais ou menos esse mesmo pique aqui. As pessoas não é porque a filosofia nasceu na Grécia que ninguém podia refletir sobre alguma coisa. E é importante a gente lembrar também, isso se cair em alguma coisa, com certeza vai ser no Enem, mas é que não existe um conhecimento mais avançado que o outro. Então, a própria mitologia já era em si uma sabedoria. Não é porque ela usava a fantasia de que ela deveria ser menos valorizada do que a filosofia. Isso, inclusive, é um ponto forte para aquela segunda vertente que eu falei,
da origem da filosofia, de que ela veio, tipo, desenvolvida do mito diretamente. Professor, Oi, no chat ele perguntou se não tem um filme com esse nome, Ágora. Ágora? Não sei, eu nunca ouvi falar, não. Eu posso pesquisar depois. Eu sei que tem um negócio de investimento, mas eu nunca investi. Chama Ágora também. Eu já vi que tem alguns jornais chamados Ágora, mas eu não sei. Deixa eu pesquisar agora. Ok. Ah, Ágora é um filme. É o nome do filme no exterior. No Brasil chama Alexandria. Interessante, eu vou tentar assistir depois. É legal trazerem filmes se vocês tiverem mais filmes para falar. Alguém anotou a parte da importância do calendário? Bom, se vocês quiserem, eu posso, como eu falei, passar o slide depois. Mas eu tenho também uma anotação rapidinha que eu tinha feito. Eu posso colocar no chat. E se quiserem, ó, aqui estão as anotações dos 4 motivos principais. Professor, tem um filme sobre a Guerra de Troia. Sim, então, é Troia mesmo, né, o nome, se eu não me engano. Deixa eu ver se foi tudo. Acho que tem um limite. Esse filme do Troia, ele foi baseado naquele Ilíada que a gente falou do Homero. O cavalo de Troia, tudo aquilo foi uma ideia do Odisseu, né? Do próprio Homero que criou. Bom, continuando. Se alguém tiver mais dúvidas, mandem no chat. Se alguém puder ler também. Então, isso não quer dizer que os povos não refletiam antes disso. Eu vi que alguém falou que no interior, até hoje, as pessoas elas medem um tempo olhando a sombra no sol. Então, as pessoas antes da Grécia talvez fizessem isso já. Mas como é uma ciência, ela exige essa exatidão, a gente acaba convencionando que foi na Grécia. Essas são as 3 perguntas norteadoras da nossa aula de hoje. Seria interessante vocês tentarem responder, porque sabendo essas 3, vocês vão conseguir matar qualquer exercício desse tema. A primeira é: por que que é importante a gente diferenciar a mitologia da filosofia? Se vocês quiserem, eu dou um tempinho. Se alguém quiser mandar no chat, compartilhar a resposta, falar no microfone, mas depois eu posso dar a resposta também. Eu posso falar, assim, tipo, minha resposta aqui? Claro, Vitor, por favor. Talvez, se eu tiver errado, o senhor me corrija, por favor, tá? Bom, a mitologia, ela nasce justamente para que consiga explicar, né, a natureza de uma forma com os deuses e tal. E a filosofia em si, ela nasce justamente com essa ruptura, né, voltado mais para o que é científico. Nisso, eu até abro uma outra questão que eu queria, não sei se seria o momento certo, mas assim, Sócrates, uma de suas acusações, né, foi que ele tinha fé em outros deuses, né, de outras cidades. Então, ao mesmo tempo, mas ele falava que ele crê em Deus. Então, isso para mim ficou um pouco confuso. Se o senhor pudesse explicar em algum momento para mim isso, eu serei grato, assim. Mas, assim, em primeira mão, a minha resposta seria essa. Uhum. Bom, sobre a resposta primeiro, tá certinho, é isso mesmo. Tentem lembrar da palavra chatinha lá que eu falei, a cosmogonia e a cosmologia. A cosmogonia seria da mitologia, seria a fantasia, e a cosmologia seria da filosofia, seria a lógica. Mas é basicamente isso mesmo. Agora, como que era sobre o Sócrates que você falou? Se você puder explicar um pouquinho melhor.
Bom, acontece que Sócrates, ele... Bom, eu vou explicar melhor, assim, né, desde o início do meu entendimento. Acontece que, assim, Sócrates, ele, ele foi em até um lugar lá que eles jogam, né? Eu não sei mesmo, o nome eu não lembro, assim, mas ele foi jogar um jogo, que é um jogo que os deuses, eles falam com as pessoas, né? Isso é um jogo real mesmo, acontece. E aí, nisso, ele viu no jogo que ele é a pessoa mais sábia que existe e, e por isso ele será morto. Sendo assim, ele começou a querer entender, porque ele fala, pô, mas eu não sou tão inteligente para isso, né? Então ele começou a ir com as áreas do conhecimento da época. Ele foi falar com as pessoas que eram os poetas, artesãos e acho que, se eu não me engano, pessoas da área de política. Enfim, e nisso ele viu que as pessoas elas tinham a inteligência, mas faltava o que ele tinha, que é o sabor pela inteligência, o sabor pelo conhecimento. Tanto que foi a partir daí que deu origem a isso, né? Ao sábio ser aquele que tem um sabor pelo conhecimento, e não aquele que sabe mais. Enfim, ele meio que bateu de frente com essas pessoas, né? Que são meio que auges, assim, de lá. E nisso ele foi acusado por meio que... Tem um termo certo, mas eu não lembro direito. Mas é mais ou menos isso. E chegou em um momento em que ele também... Ele em um desses seus estudos, ele viu que o Sol, ele não era bem um deus e nem a Lua era um deus, e sim uma rocha. E ele pregava meio que a Lua fosse uma rocha. E aí, nisso, ele foi... Aí, bom, isso foi usado também contra ele, mas, meu, é uma história de Sócrates que é muito complexa. E, assim, ao mesmo tempo, ele acabou que ele tinha vários amigos que tinham dinheiro para ajudar na fiança e tudo mais, até para ele sair da cidade. E ele fala que não, que ele queria ficar ali, porque e se a cidade fosse realmente uma deusa, né? E as leis uma deusa? Ele iria praticamente estar dando as costas para as deusas por achar que ele é demais. E aí ele morre praticamente com isso, né? Que em honra à cidade, em honra às leis e em honra a ele mesmo. Meu, a Sócrates são livros maravilhosos. Eu vou até abrir a câmera um pouquinho, que eu estou com o livro aqui pertinho de mim. Por favor. Muito interessante. Eu não sei se abriu. Abriu? Foi. Foi. Oi, gente. Bom, o livro é esse aqui, ó. Sócrates, tá vendo? Gente, é um livro que, meu, ele tem 90 e... Não chega nem a 90 páginas. Nossa. É 84 páginas, ó. De verdade mesmo. Uhum. É um livro super fininho, assim. Eu li esse livro praticamente 2 dias. Ele acompanha um box. Gente, eu me apaixonei por Olha. esse box. Eu achei um box muito bom. Se você puder deixar o nome depois. Ah, eu Ó, sei que box é esse. Eu tenho um desse roxo, que é da psicologia. e assim, a leitura dele é muito simples. Ah, é porque eu não conheço termos. Meu, muito simples, muito Uhum. fácil de ler. E acompanha outros também. No momento, eu estou lendo Maquiavel. Ah, E interessante. o meu autor preferido, assim, que eu sou apaixonado, é Rousseau. Desde o ensino médio, eu tenho amor por Rousseau imenso. Mas no momento eu já li Sócrates, agora eu estou lendo Uhum. Maquiavel. Legal. E o legal é que o box é super baratinho, né? Sim, o do roxo da psicologia também ele é bem barato. O Se você roxo tá até mais barato, né, do que... é, é Freud, Jung e psicologia, alguma coisa assim. Se você puder mandar depois o nome do box, Tá, acho vou mandar legal. assim. Mas o Sócrates, ele é muito interessante, cara. A gente vai ter uma aula só dele. A gente vai ter primeiro os pré-socráticos e depois a gente vai ter uma aula só sobre sofistas e Sócrates, igual eu tinha falado na aula passada. O Sócrates, ele tinha uma treta grande com os sofistas, né? Tinha um Sim. sofista que ele era o mais famoso, que ele era o Protágoras, e os dois se encontraram uma vez.
E rolou uma treta, porque os sofistas, eles sempre queriam ensinar a arte de convencer, e não de mostrar a verdade. E aí o Sócrates, ele era totalmente contra isso. Basicamente, os sofistas hoje seriam picaretas, tipo, pessoas bem picaretas mesmo, que querem te vender um curso que não funciona. E eles pediam para você pagar para isso, enquanto Sócrates, ele enchia as pessoas, o saco das pessoas de graça. Ele saía por Atenas, irritando as pessoas, fazendo essas perguntas, para as pessoas verem que elas eram ignorantes. E ele foi condenado à morte, inclusive, como você falou, por corrupção. Atenas estava numa época que a democracia já não estava dando muito certo com o Péricles, e as pessoas estavam com medo do Sócrates ser uma ameaça política. Então eles mandaram matar ele. Eles ofereceram o ostracismo. O ostracismo é você querer tirar a pessoa da cidade dela e mandar ela embora, ela nunca mais pode pisar lá. E ele preferiu realmente a pena de morte. Ele queria morrer na cidade dele. Ele foi uma pessoa muito honrada nisso mesmo. E ele não tinha medo. Ele realmente não tinha medo. Ele queria entender por que que ele foi condenado como corrupção. Eles falavam que ele ia corromper a mente dos jovens. Alguma coisa assim. Bom, mas voltando também, a pergunta que eu tinha feito para você respondeu perfeitamente. Eu vi no chat que as pessoas responderam também, estava certo. E também essa segunda pergunta talvez é a principal. Por que que a filosofia nasceu na Grécia? São aqueles quatro justificativas que eu mandei. Vocês anotaram certinho, né? Professor, você pode disponibilizar os slides depois, que eu não consegui anotar? Claro, disponibilizo sim. Eu vou disponibilizar o da aula passada também. Vão entrando no grupo do WhatsApp que eu vou mandando lá depois. Tem um cronograma também. O cronograma ele provavelmente vai dar umas mudadas conforme vai na aula, mas qualquer mudança eu vou avisando vocês. Então, por que que a filosofia nasceu na Grécia são as quatro justificativas. A primeira seria o relevo, para quem não chegou nessa parte da aula, chegou depois. A primeira seria o relevo, porque era muito mar, então isso obrigava os gregos a fazerem comércio com outras culturas. Então eles acabavam vendo que uma coisa era considerada correta numa cultura e outra coisa era errada em outra. A segunda razão seria as polis, né? A argumentação nas polis. Não tem uma ordem específica dos motivos, mas a gente pode colocar a segunda como a da polis, que as pessoas tinham a liberdade de discutir, principalmente os homens, mas em algumas cidades-estados também tinham mulheres que faziam parte da política. Tinha a ilha de Lesbos, que eram as mulheres mais fortes. Esparta também, as mulheres podiam participar. Muitas vezes porque os homens iam sempre para a guerra, então eles precisavam de mulheres na política. Atenas, por incrível que pareça, era uma cidade bem aberta, mas com isso só os homens podiam participar. Era bem patriarcal ainda. O segundo motivo, então, era esse. A discussão nas ágoras, na vida na polis, que engloba também a democracia, que as pessoas descentralizavam o poder do líder através também do argumento lógico. E a religião também seria um motivo do porquê que a filosofia nasceu na Grécia, porque ela era muito aberta para críticas e interpretações. Não tinham padres, sacerdotes, bispos. E o último motivo, então, seria o do calendário, que a gente falou, com o controle maior sobre o tempo e questionamento dos astros. E a última pergunta norteadora da nossa aula isso quer dizer, então... Oi, alguém Antes que o chamou? senhor mude, antes que o senhor mude, eu chamei. Pode falar. Sobre a última parte do Porque Nasceu na Grécia, eu não entendi o que o senhor falou. Ah, sim. A última parte do porquê que a filosofia nasceu na Grécia seria o calendário. Os gregos eles foram um dos primeiros a usar o calendário
E isso trazia para eles uma facilitação muito grande para eles lidarem com o tempo. E eles mediam o tempo em sol. Igual falaram aí no chat, e até hoje a galera no interior mede pelo sol, na sombra, né? Mas isso permitia para eles uma compreensão já de tempo. Porque imagina que antes disso as pessoas não tinham o conceito tempo. Elas só viviam. Não tinha presente, passado ou futuro. Então, com isso foi criada essa ideia de presente, passado e futuro. Além de que, como o tempo era assimilado muito com o Sol, eles podiam se questionar também sobre os astros, tipo o Sol, Lua, as estrelas, esse tipo de coisa. Deu para entender agora? Deu, professor, obrigada. Imagina, qualquer pergunta. A nossa última pergunta norteadora, então. Isso quer dizer que outras culturas não possuíam conhecimento? Se vocês quiserem responder, ela é bem simples também, não precisam ter medo. Negativo. Nenhum conhecimento é mais avançado que o outro. Exatamente. Nenhum conhecimento é mais avançado que outro. Mesmo que a gente trate mito como algo que não existe, ele carrega já uma sabedoria, né? Então, pode ser que a filosofia tenha nascido na Grécia, mas outras culturas carregavam mitos com ela. Tipo, por exemplo, você pega um filminho da Disney, ele tem uma liçãozinha de moral no fundo. Ou He-Man, não sei quem que assistiu He-Man. Que todo final de episódio, não sei por que, um cara com uma espada e escudo montava num jet ski e ia embora e ele sempre soltava uma lição de moral, assim. Os mitos, eles também carregam isso. Ele é um aprendizado oral, ele vai passando em tradição oral, as pessoas vão contando ele. Então, exatamente, não tem um conhecimento mais importante do que o outro. É importante só você saber diferenciar os mitos da filosofia. Mas ambos são muito importantes. Agora a gente vai rapidinho para o nosso primeiro filósofo. Ele é literalmente o primeiro filósofo a existir. Ele se chama Tales de Mileto. Vocês já escutaram sobre ele, alguma coisa? Já. Já, professor. Uhum. Ele basicamente seria também o primeiro alquimista, né? Ele estudava os elementos, tipo água, fogo, ar, terra, bem Avatar, assim. Então ele foi o primeiro filósofo ocidental. Antes dele, disse que na China já existia um filósofo que seria Confúcio, mas o Confúcio não seria em si um filósofo, porque a filosofia chinesa, eles não acreditavam em verdades nem objetivas nem subjetivas. Então, por consequência, não fazia sentido você refletir, porque o que você refletisse ia estar errado. Então, Tales de Mileto, ele em si é considerado o primeiro filósofo. O tema de estudo dele é a arqué. Todos os pré-socráticos, eles estudam a arqué. O Tales de Mileto é um deles. Arqué quer dizer estudo da natureza, tipo, como começou o mundo. Era esse a principal preocupação dele. E ele é o primeiro filósofo justamente porque ele rompe com a mitologia por usar a lógica. A ideia dele é meio doida, mas ainda assim ele rompeu com a mitologia por usar a lógica. E como eu coloquei aqui embaixo, já falei, né? Ele é um pré-socrático, ou seja, ele é um estudante da natureza. Muitos pré-socráticos também eram físicos e matemáticos, tipo Pitágoras, no Teorema de Pitágoras. Ele era um filósofo também. E a ideia meio doida do Tales de Mileto é que tudo veio da água, literalmente tudo. Por exemplo, a pedra seria um estado muito, muito sólido da água. O ser humano seria um estado um pouquinho menos sólido, mas ainda assim sólido da água. E ele teve essa ideia quando ele viajava, né? Ele viajava muito, indo para o Egito, para a Macedônia. Quando ele estava na Grécia, ele via que tinha muita água, né? Muito mar, que igual a gente falou do relevo, era muita ilha. E por conta disso, tinha cidade em todo lado. Quando ele foi para o Egito, ele passou um puta desertão e não viu nenhuma cidade. Daí ele chegou lá no Rio Nilo e viu uma mega cidade. E daí ele começou a pensar, pô, é isso, né?
As pessoas, elas vêm da água. Elas evoluem da água. Errado não é. Exatamente, errado não tá. A gente vê lá no começo da biologia, né, que tinha lá a célula que surgiu das esponjas num caldo de não sei o quê, o coanócito, se eu não me engano. Depois vocês veem na biologia, não posso falar coisa errada. Não confiem em mim na biologia, mas se eu não me engano é o coanócito, essa primeira célula. Então ele não estava muito errado, não. É meio absurdo pensar que a gente saía direto do estado da água para se tornar humano, mas não estava muito errado, até porque a gente é feito de muita parte do nosso corpo é água. Falaram ali se o link vai ser sempre o mesmo. Sim, o link vai ser sempre o mesmo. Tá na descrição do WhatsApp agora. Foi ele que criou o Teorema de Tales? Sim, eu acho que foi sim. Todos os pré-socráticos meio que criaram um teorema. Tem o Teorema de Pitágoras. Tem, acho que Arquimedes também. A forma da água, Guilherme Del Toro. É bem por aí mesmo a ideia do Tales de Mileto. Então, agora para finalizar já, eu trouxe duas questões, as duas são do Enem. Se alguém tiver mais alguma dúvida antes, para a gente poder seguir. O que é esse teorema de Tales água? Oi? Oi. O teorema de Tales é tudo água? Esse é o teorema dele? Não, o teorema dele provavelmente era alguma coisa relacionada à matemática. Mas, Então deixa quieto. todos os pré-sofistas, eles eram físicos, matemáticos, filósofos. Pré-sofistas não, pré-socráticos, desculpe. Entendi, professor. Obrigada. Imagina. Podemos seguir? Pode. Bom, então aqui a gente tem a primeira questão. Eu vou ler, depois aqui tem as alternativas. Então, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos a ela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, o terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Posso passar? Pode. Pode. Depois a gente fala ali sobre aquela palavra crisálida que ninguém sabe o que é. Mas então, a pergunta é: o que, de acordo com Nietzsche, que é um filósofo que a gente vai estudar mais para frente também, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. C. A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. D. A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. E. A tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Qual vocês acham que é? A letra C. Exatamente, a letra C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Aqui no texto, se você for ver, o texto não vai te dar resposta, mas ele também não. Se você já souber a matéria, ele não te acrescenta em nada. É importante você ler o texto, mas ele não faria diferença, assim. E ele sempre vai colocar umas palavras meio difíceis. Ali ele coloca crisálida. Crisálida é um estado na biologia, tipo, de casulo, sabe? Tá fixa, parada, tá estática. Então, não deixem as palavras difíceis assustarem vocês, não. O Enem, ele gosta de fazer isso também. A questão 2, são dois textos. O texto 1 é o Anaximenes de Mileto. Ele é um
é um seguidor do Tales de Mileto, ele veio depois, e ele também falava sobre os elementos. Então ele fala, Anaximenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensadas transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedra. Esse aqui, então, é um seguidor do Tales de Mileto. Ele é um pré-socrático na Grécia Antiga, e agora o texto 2 ele traz um outro filósofo medieval, comparando os dois. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face dessa concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Não entendi nada que é quão parcas, mas isso também não faz diferença. Toda vez que você não entender bem o texto, lê primeiro essa pergunta, e aí você vê se ele vai fazer diferença ou não. Ó, filósofos nos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum a sua fundamentação teorias que... Então ele está pedindo só o que tem em comum entre as duas fundamentações. Um falando que é tudo pela natureza, e o outro falando que Deus é o criador de todas as coisas, inclusive da natureza. Então, aqui a gente tem a alternativa A. Eram baseadas na ciência da natureza. B. Refutavam as teorias dos filósofos da religião. C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas. D. Postulavam um princípio originário para o mundo. E. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. E qual que vocês acham que é? Eu acredito que seja D. Letra D. Postulavam um princípio originário para o mundo. Uhum. Opa. Letra D, D, C. C tem bastante... Eu não sei se o C é tem bastante gente falando D. Sim, é a D mesmo. Postulavam um princípio originário para o mundo. Bom, a não pode ser, né? Porque a do Basílio, não sei o nome dele, ela não era baseada em ciência. A B não era uma refutação dos filósofos da religião, porque a primeira nada falava sobre religião. Tinha origem nos mitos das civilizações antigas. Também não. A filosofia, ela é a quebra do paradigma do mito, né? Ela não depende mais do mito. E a letra E defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Só o texto 2 fala isso. Bom, gente, é isso basicamente a aula de hoje mesmo. Espero que ela tenha sido um pouquinho mais leve. E na próxima a gente já vai começar com os pré-socráticos. Seriam mais os filósofos em si. Depois eu vou disponibilizar para vocês o slide também. Aqui, na questão 1 que eu tinha falado, acho interessante falar da alternativa E, que muita gente acaba colocando ela também. Naquela que a gente falava sobre o início da filosofia, ser meio absurdo por causa da água. A letra E, quando ele fala que a tentativa de justificar o que existe no real, as pessoas pensam que essa é a definição de filosofia, mas eles não veem que ela fala de elementos empíricos. Elemento empírico é você basear o que é real a partir da experiência. Ela é uma filosofia também, mas a filosofia da Grécia, ela era muito mais de reflexão, ao invés de experiência. É isso, gente, a aula de hoje. Espero que tenham gostado.